Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos começar aqui falando desse domingão que foi bom pro Flamengo. Vamos falar do que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, a vitória do Flamengo importante sobre o Santos, com um susto enorme no final da partida, e também o que aconteceu lá em São Paulo para ficar registrado. O juiz levantando o braço, o juiz estava querendo comprovar o quê? Ele levanta o braço no lance, aí depois ele arreia, estava conferindo se estava com mau cheiro, se estava com CC, queria que algum porco cheirasse a axila dele. Não deu para entender o que ele tentou ali. Bom, vamos passar a fazer um paralelo. Tudo igual, né? Tudo igual. Sabe a galera dos desacreditados, volta! Aí a galera volta. Aí na rodada seguinte, os desacreditados, tchau, não dá mais. Aí volta, vai ficar nisso. Vai ficar nisso até a 38ª rodada. Isso aí tá na cara, mas que bom, né? Que quem tá indo lá pro estádio, quem tá indo pro Maracanã, quem tá indo lá torcer pro Flamengo, tá tendo um comportamento, né? Que tá entendendo e tá, né? Buscando essa participação. Papo de internet, papo é outro esquema, é outra história. Mas da vida real tá legal, que bom. É o seguinte, rapaziada. O final do jogo fica muito na memória do torcedor do Flamengo. A preocupação, né? Só que, cara, o primeiro tempo do Flamengo, na minha opinião, foi um dos piores, assim, 45 minutos que a gente viu aí dos últimos. Esse 45 foi triste, cara, pela falta de senso de urgência do time, um time extremamente desacelerado, um time pensando muito o que tinha que fazer e não fazendo nada. Foi preocupante, estava um ritmo que parecia que o jogo estava decidido até, tá? Se você olha só a performance, você vai falar assim, poxa, o Flamengo já construiu o placar, porque já estava num ritmo e estava preocupante, pois o jogo estava 0-0, a bola quando caía para o setor direito, o Flamengo não tinha o jogo, não rodava por ali, quando caía para o lado esquerdo, também não. O lado direito tem um asterisco, tá? O Varela que tem que fazer esse apoio, porque o Carrascal, ele não faz jogada de ponta pelo lado direito. A gente observa que sempre o Carrascal, que inclusive fez o gol, né, uma bela jogada, eu vou mostrar aqui pra vocês, ele sempre faz uma jogada muito mais pelo interior, né, do que pelo lado do campo. O Varela precisa. Só que aí, o Neymar começou a fazer um posicionamento pra buscar aquele espaço pra ficar no mano com o Danilo. Ali ia ser uma corrida, né? A corrida ali dos dois não é das maiores, não. Mas ele estava começando a pegar aquele espaço. E aí, com isso, segurou um pouco mais o Varela. Nitidamente, você consegue observar no primeiro tempo o Varela muito mais tímido para ir. E aí ficou sem o apoio. E do lado esquerdo, onde já tem mais liberdade, estava tudo muito travado. Léo Pereira, que abriu o placar. E eu falo agora, cara, pode ser que daqui aos próximos 6 jogos ele faça jogos ruins. E o jogo dele dá decisão, mas não importa. Não vai... 10% dos jogos que ele fez não vai... A temporada do Léo Pereira, ela, na minha opinião, ela é subestimada, tá? O seu xará, o Léo Ortiz, ganha apelido, ganha alcunha, ganha número de camisa, o 10 da zaga, não sei o quê, Zico falando e tal. O Léo Pereira, mas o Léo Pereira é frequência, constância, regularidade. E nesses jogos agora, que não são jogos fáceis, ele tem feito, desde o confronto do Racing, o Léo Pereira é subestimado a temporada do Léo Pereira, na minha opinião, tá bom? Torcer pra ele conseguir manter aí, na minha opinião, tá na zaga da temporada. No ano, na seleção, ele tá fazendo muita regular. Libertadores também. E aí, galera, é o seguinte, vamos lá. Vamos chegar na ordem cronológica, tá? Só pedir pra você deixar o seu like, que é importante, tá? Deixa sua curtida. A gente fala aqui todos os dias, cara, do Flamengo. E a gente tá montando o dossiê da porcada. Então assim, se você vê algum palmeirense furioso passando por aqui, deixa, é isso mesmo. É porque vai incomodar mesmo. Porque não tem como, eles querem que fique tudo escondendo, porque estão acostumados com a mídia lá do outro lado, a 011, ficar passando a mão na cabecinha. Eles estão acostumados com isso. Aí acha que isso tem que ser um método, mas na verdade a gente aqui vai expor o método deles. Então por isso que a gente vai incomodar. E aí, o Flamengo abre o placar com o Léo Pereira, como eu falei, muito importante, depois vai pro intervalo. O segundo tempo do Flamengo foi melhor. Um time parecia mais leve, um time mais... as coisas funcionando de uma forma mais natural, e aí não tinha aquele bloqueio e tal. O passe do Arrascaeta é muito bonito, sem dúvida nenhuma,
pro Carrascal. Carrascal disparando, né, do campo de defesa do Flamengo. O Ilharão perdeu todas as jogadas na corrida. Perdeu pro Bruno Henrique, perdeu pro Carrascal. Tá muito lento para jogar tão adiantado assim. E aí, um belíssimo gol. E a jogada da construção, o Danilo dá esse passe mais à frente. E aí o Arrascaeta de primeira. Essa automatização da jogada deixou o gol simples e bonito. Agora o passe do Arrascaeta não é simples não, é um passe muito difícil e o Flamengo 2-0 com o Carrascal. E a partir dali, cara, novamente, Flamengo assim, bem, Bruno Henrique bem, dando prosseguimento à jogada, tendo o duelo do X1, ganhando, né, X1, criando oportunidades, ele até que deu uma oportunidade boa pro Arrascaeta, de perna canhota, no momento que estava difícil pro Flamengo, a oportunidade sai dos pés ali do Bruno Henrique pro Arrascaeta, e ele consegue o pênalti, né, mais rápido do que o Ilharão, ele conseguiu, e o Arrascaeta acabou desperdiçando, mas estava um 2-0 bem tranquilo, já começa, né, promove ali as mexidas, entra o Cebolinha e tal, o Flamengo consegue uma recuperação de bola, o próprio Bruno, e eu achei bom o Bruno ter sido premiado aí com esse gol, pela partida que ele fez uma muito boa partida, e aí o Flamengo foi 3-0, jogo tranquilo, rapaziada, tranquilo. E nessa dinâmica da tranquilidade, o Felipe vai, promove as mudanças, né, como eu falei, entrou o Cebolinha e tal, aí entrou Michael, entrou o Luiz Araújo, aí Michael vai pro lado direito, enfim, mexeu pra caramba, o Vinha entra do lado esquerdo. Cara, e o Flamengo tem de 40 minutos do segundo tempo a 44 minutos do segundo tempo, é um filme de terror. Depois o Léo Pereira disse que com a saída do Neymar, o Flamengo deu uma desconcentrada. Cara, isso não existe, cara. Isso não existe. Então, assim, foram 4 minutos do Flamengo que o Santos fez 2 gols e deixou o jogo, aqueles minutos finais, nos acréscimos, o torcedor muito apreensivo. Tava muito tranquilo e termina crítico. Mas aí que vem a genialidade, né? A gente tem que levar a vida na brincadeira, porque senão... A genialidade, né? A genialidade que poucos conseguiram captar. O Flamengo mostrou pro Santos qual é o caminho para conseguir ser competitivo contra o Palmeiras. Pois, afinal de contas, agora a gente vai ficar de olho no jogo do Santos, né? E aí o Flamengo fez propositalmente, de uma sagacidade, pro Santos falar, bom, é isso que eu tenho que fazer. O Felipe Luiz, ele montou o Flamengo, ele montou o Santos no final da partida. Vai com esse time contra o Palmeiras, você vai ter mais chance, meu camarada. E aí o Santos diminuiu, mas foi tenso. Agora, assim, brincadeiras à parte, isso não existe. Não existe. Você ter 4, 5, 10, não importa quantos minutos de total desconcentração, isso não existe, tá? Vamos torcer pro Flamengo aí ter essa genialidade, ter dado certo. Aproveita o Black Friday lá no site da GoCase com o nosso cupom GODOY. Você pega produtos oficiais do Flamengo, como capa de celular, e esse aqui é novo, hein? Aí, meu copo novo aqui, copo térmico, que eu coloquei também o meu nome. Cara, os produtos oficiais você pode personalizar com o seu nome ou personalizar com quem você ama, né? Quem você queira dar um presente. Copo térmico tá em promoção, Black Friday lá no site da GoCase, além de capas de celulares. Por exemplo, se você comprar os dois, um exemplo, você consegue, usa o nosso cupom, ainda recebe um desconto a mais. Então, aproveita, 2 capas pelo preço de uma. Então é famoso, você comprou uma e leva 2. E os copos também estão em promoção, tá? Muito bom, eu gostei, eu me amarrei, copos térmicos originais, tudo licenciado do Flamengo, tá bom? Vamos para São Paulo. São Paulo aconteceu o seguinte, aconteceu algo esquisito lá em São Paulo, algo chato lá em São Paulo. Ah, o Palmeiras, ele não tropeça. Mentira! Mentira! Ah, e o Palmeiras não perde ponto bobo. Mentira! Se o Palmeiras fosse isso tudo, ele tava agora, já bateu 90 pontos. Mentira! Ah, e o Palmeiras sei o quê? Meu irmão, tomou o gol de cobrança de lateral. Porque só o Flamengo toma gol bobo. Não, tá todo mundo tomando gol bobo. O Palmeiras toma um gol ridículo, né? De uma cobrança de lateral, o gol da vitória do Mirassol. Só que o que chama a nossa atenção, uma coisa que o Palmeiras tem que os outros não têm, é um critério obscuro da arbitragem. No gol do Palmeiras, o árbitro tá com o braço nítido. Ele faz o gesto. O árbitro vai... Pra que o árbitro vai... Ele tá com uma assadura embaixo da axila. Ele tá com uma assadura na axila. Não faz o menor sentido ele levantar o braço. Ele iria marcar a falta. Fato que ele iria marcar a falta. Ali só tem uma coisa pra ele marcar. É a falta. E o gesto iria de marcar a falta. Só que como saiu um gol bonitinho ali, pô, vai tirar um gol de bike, porra, do Vitor Roque, não vai tirar, senão ele vai receber o quê? Uma retaliação do Palmeiras, né? Uma retaliação da CBF. Deixou rolar. Um enorme absurdo. Um enorme absurdo.
O árbitro nem dá pra dizer que é umas coisas esquisitadas. Ele fez o gesto. Se a bola vai pra fora, se o Vitor não faz o gol, ou se sobra pro jogador do Mirassol, ele já estava preparado para marcar a falta. Nitidamente, ele não marcou porque saiu, em seguida ele não quis se comprometer, né? Não quis se comprometer em anular um gol do Palmeiras num jogo importante. Porque o Palmeiras, vocês sabem como é que é, ó, o bibelôzinho da comissão de arbitragem, né, do futebol brasileiro. E aí, o Palmeiras fez esse gol, e aí a gente faz as nossas pesquisas. Porque aqui no canal, como vocês já sabem, a gente tem esse compromisso aqui de trazer com vocês, vamos trazer a verdade, porra. Esse árbitro é o mesmo árbitro neste ano, já nesse ano, no jogo entre São Paulo e Palmeiras, não é o mais recente, aquele absurdo brasileiro não, é mais no início da temporada, marcou esse pênalti pro Palmeiras. Meu Deus do céu. Ele é o mesmo. Então, assim, o cara tem histórico. Quando você vê a campanha do Palmeiras, né, na temporada 2025, você já tem a impressão digital desse árbitro. E aí já tem até no histórico. É bom porque a gente grava, a gente documenta isso por aqui para não cair no nosso esquecimento. Felizmente, né, teve esse gol em seguida, ainda no primeiro tempo, e aí o Mirassol conseguiu vencer o Palmeiras. Dito isso, tá todo mundo igual. Todo mundo com 68 pontos, o Flamengo conquistou os seus pontos, mostrou o caminho para o Santos, numa genialidade, e o Palmeiras acabou perdendo pro Mirassol. Próxima rodada o Palmeiras pega o Santos. E o Flamengo muito desfalcado, mas depois eu falo sobre isso, tá? Muito desfalcado contra o Sport, vai fazer esse jogo fora de casa, vai ser na Arena Pernambuco, não vai ser na ilha, tá bom? Mas depois a gente fala. Próxima rodada, talvez, vai que o Flamengo assume essa liderança. Aí a galera que tava desacreditada volta. Vou chamar todo mundo de volta. Volta, amigos! É líder! É novo líder! Aí a galera volta, né? Porque na liderança aí volta. Não, segue aí porque tá em segundo. Aí fica aí atrás. É uma loucura, cara. É uma loucura. A gente tem que levar na brincadeira, porque se a gente levar a sério, a gente vai acabar adoecendo mentalmente. A verdade é essa. E querendo... Cada louco que a gente vê por aí. Mas que bom que quem tá no Maracanã tá louco é de apoiar e empurrar o nosso Flamengo. Deixe seu like, deixe sua curtida. Semana interessante pro planejamento do Flamengo. Para entrar para um final de semana aí muito importante próximo, uma rodada que pode ser especial. Forte abraço, tamo junto. Deixa a sua curtida, a gente se vê no próximo vídeo amanhã. Valeu!